Mudar de nome, incluir apelido, ficar com o sobrenome do ex, incluir o sobrenome da avó. Ixi, esse assunto dá tanto pano pra manga. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Gente, nome é uma coisa complicada, porque apesar de ser algo simples, que é aquele nome, aquela personalidade que te dão quando você nasce e é registrado ou no local do parto ou no local onde reside os pais da criança, tem uma série de situações em que as pessoas acabam pedindo para trocar de nome, excluir sobrenome e incluir até. E essas hipóteses, elas têm que ser previstas em lei, que é a Lei dos Registros Públicos, o link tá aqui embaixo, porque em regra tem um princípio que chama o princípio da imutabilidade. É uma regrinha que você não pode mudar seu nome para garantir, lógico, né, em sociedade, que aquela pessoa que não quer ficar fraudando, causando golpes, fique trocando de nome o tempo todo. Não é que nem o fragmentado que cada hora você vai ter um nome, né? Mas antes de ir para as hipóteses, se inscreva no canal, faça parte do nosso projeto. Isso é muito importante, porque só se inscrevendo você consegue ativar as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos que a gente sobe. Não tem só diquinhas aqui, tem muito conteúdo necessário. E aí eu separei em 2 meios de você mudar o seu nome ou sobrenome. Primeiro eu vou falar do mais fácil, que é direto no cartório. E o segundo é mediante ação judicial. No cartório, lembrando que só dá para fazer se você for maior de idade, tá? Maior que 18 anos. Ou no caso dos emancipados. E a primeira hipótese é o casamento e o divórcio. Nesse momento, você pode pegar o sobrenome do seu cônjuge e vice-versa. E se você decide fazer isso só depois, você casou, todo mundo manteve os nomes, ficou com preguiça de atualizar os documentos, aí depois de uns anos quer pegar o sobrenome do seu cônjuge, só mediante ação judicial. Temos mudança de sexo, a gente tem um vídeo só sobre isso. Hoje você também pode ir lá falar qual é o seu nome e o gênero que você se identifica. É só comparecer em qualquer cartório que eles são obrigados a fazer. A terceira hipótese, dentro da relação dos cartórios, é o primeiro ano depois que você atinge a sua maioridade civil. Sim, se você cresceu sendo zoado na escola e você não gosta do seu nome, no primeiro ano depois que você fizer os 18, você pode mudar o seu nome direto no cartório, sem decisão judicial. A minha namorada tem uma tia que chama Sivoneia. A pessoa chama Sivoneia, o e-mail dela é sivoneia@gmail.com, porque não tem ninguém que seja... Aí tem a quarta hipótese, que é a inclusão de um apelido no nome. Gente, isso daí realmente um furdúncio. Porque foi o caso, por exemplo, do Lula. Quando ele foi se eleger, na candidatura dele, na campanha, ele não queria colocar Luiz Inácio da Silva, que era um nome muito comum, ele queria colocar Lula e não podia. Você só podia se promover por um nome seu. Então ele incluiu o Lula no nome dele, porque era como ele era conhecido no meio, e usou ela na candidatura. Tipo como antigamente. Já imaginou, gente? Tabs Guimarães, a desmistificadora de direitos, a rainha das analogias, a primeira na linhagem Ved. Do sangue da antiga Valyria, eu sou a filha do dragão. Assim como a Xuxa. Xuxa não é o nome da Xuxa, mas ela colocou antes do Meneghel. Cláudia, senta lá. Neguinho da Beija-Flor. E claro, né, esse apelido não pode ser vindo do mundo do crime. Tipo, eu sou um traficante conhecido como Zé do Povo e aí eu vou colocar Zé do Povo. Não, tem que ter um apelido notório, público e com uma razão lícita, uma razão legal. E nem conotação imoral. Não quero colocar um nome zoado só pra ficar famosinho, também não é assim. E a última hipótese dentro das possibilidades do cartório é o erro de grafia. Muito comum, você vê toda a sua família chama Moraes com I e o seu foi Moraes. Antigamente era muito normal errar o nome. Barcelos, colocar Barcelius. E aí você vai lá, tira o H. Se você comprova que todos os seus antepassados têm um sobrenome diferente, você consegue diretamente no cartório. E aí, se você não tem essas documentações para provar, vai precisar ser numa ação judicial para produzir provas. E vamos agora para a hipótese de ação judicial, então, já aproveitando o gancho. A primeira delas é se o nome é vexatório, se é humilhante, se é motivo de piada, que é quando o nome e o sobrenome não dá uma conotação muito legal, tipo Caio Pinto. Ou quando o nome tem uma razão sociocultural. Teve gente que conseguiu trocar Raimunda numa época. Braulio, família brega, família bobo. Quando seu nome é uma união de dois, é Dário com Solange. Aí não sabia o sexo que ia sair,
saiu menina, saiu Daslange. Ou quando o nome estrangeiro acaba levando os brasileiros a criar outra coisa. Nome de Sergei, AIDS. São nomes famosos lá fora, mas que aqui não pega muito bem. Então, aí é complicado, vai muito da intenção da pessoa se ela se sente desconfortável. Não existe uma lista de nomes que são humilhantes. Não, é se a pessoa não se sente bem. No caso do reconhecimento de filho ou adoção, porque tem todo um processo judicial até que se conclua. Interessante também dizer que no caso da adoção, se é menor de idade, os pais podem inclusive escolher outro nome, não só incluir o sobrenome deles. Inclusão do sobrenome do padá. Inclusão do sobrenome do padá. Nossa! Atropela as palavras e não sabe o que te causa isso? Hoje a gente vai aprender a melhorar a sua dicção. Tô brincando. Inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta, porque às vezes tem um laço socioafetivo. Proteção da testemunha ou vítima. E, gente, isso é muito legal, não existe só em filme, aqui também existe. Você consegue mudar o nome e o sobrenome enquanto você tá sofrendo algum tipo de ameaça. E aí, depois que essa ameaça cessa, vamos supor que quem tá te ameaçando morre ou alguma coisa se esclarece e você quer voltar ao seu nome original, também pode, só que mediante ação judicial. E no caso dos homônimos, que é as pessoas que têm o mesmo nome. Aí um faz dívida, acaba bloqueando a conta do outro, você consegue tranquilamente, provando que existe essa outra pessoa e que ela não é você, por isso que tem que ser uma ação judicial. Você tem que provar por A mais B que é outra pessoa, você consegue alterar. Mas não alterar o seu nome, você pode incluir algum outro sobrenome da sua descendência. E por último, no caso dos estrangeiros que pedem nacionalização, né? Meus bisos, fica a homenagem pra eles vieram da Armênia. Então era Virginia e Gregor. Aí chegou aqui e virou Virgínia e Gregório. E em todos os casos, gente, volto a dizer, do cartório só se tem dos documentos comprobatórios, se não ação judicial. E ainda assim, na ação judicial, não perca seu tempo movendo uma ação se você não tem documentos para provar tudo isso que eu elenquei. Exceto aquela hipótese do primeiro ano depois dos 18, você precisa comprovar o motivo pelo qual você tá fazendo isso. E aí eu escolhi algumas dúvidas principais que mais chegam até mim. Se os pais se divorciam e voltam pro nome de solteiro, como fica a certidão dos filhos? A certidão de nascimento dos filhos que tem o nome dos pais casados, né? No caso, eles se divorciaram depois do nascimento. Como que fica? Se é menor de 16 anos, é só você averbar o divórcio na certidão, ele atualiza o nome dos pais. Se é maior, o menor precisa consentir. Se ele quiser ficar com o nome de casado dos pais na certidão, pode manter. A segunda dúvida é, antigamente as pessoas ficavam só com o sobrenome do pai, e tem muita gente que quer homenagear os avós, aí a gente tá chegando no dia dos avós, fica a dica, e quer colocar lá o sobrenome da família materna, e vem me perguntar, poxa, eu não posso colocar o sobrenome da minha avó no meu nome? Pode, você pode incluir, desde que você comprove esse laço, você pode incluir, você não pode excluir, você não pode tirar, vou tirar do meu avô e vou colocar da minha avó, não, você pode incluir, fica com aquele nome de princesa ou príncipe extenso pra caramba. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. A terceira dúvida, que é o momento TV Fama. Ok. Que é o caso dos famosos. Quando eles criam uma fama em cima de um nome, se separa e muitas vezes o sobrenome desse nome artístico é do ex. Como que faz? Se você prova que você vai ter um prejuízo em tirar esse sobrenome, você pode mantê-lo. Mesmo porque quando se divorcia não é obrigatório tirar o sobrenome do cônjuge. E aí eu separei alguns exemplos pra vocês, que eu fiquei bem pasmo, nem sabia. Tem Luísa Brunet, Pugliese, Monique Evans, Lucinha Lins, Glória Calil e outras. São famosas que construiu uma fama em cima do sobrenome do ex e ficou. Ainda que eles queiram que ela tire, se ela tem prejuízo com isso, ela pode manter. E essa ideia desse tema, desse vídeo, veio porque subiu uma notícia que causou bastante. Muita gente veio me perguntar porque uma menina de 4 anos teve o seu nome alterado. Porque a mãe falava pro pai que tomava anticoncepcional, só que ela acabou engravidando. E foi o pai que levou o registro da filha. Ele, antes do nome combinado com a mãe, ele colocou o nome do anticoncepcional que ela dizia tomar, ou que ela de fato tomava.
como uma forma de deixar na testa da criança que ela não foi planejada. Então, os juízes autorizaram a mãe a retirar o nome do anticoncepcional, que era Diane, é um nome comum, até feminino, não porque o nome é vexatório, humilhante, mas a razão dele ter sido colocado ali, a mãe comprovou que não consentiu e que o pai colocou pra castigá-la, pra deixar muito claro que ele não planejava essa gravidez. E aí o STJ autorizou a retirar esse Diane. Menina é menor de idade, também não tem problema. Causa mais problema quando é maior de idade, porque já teve os seus compromissos civis, né? Já comprou, vendeu coisa, já tratou. Quando é menor de idade, não tem muito isso. Então é mais fácil de você alterar. E aí esse negócio do nome pesa tanto que na decisão eles disseram assim: o vexame não se atém à mãe, também se transfere à criança, que carregou em sua identificação, em sua personalidade, o nome do anticoncepcional e a marca de que sua concepção não era desejada pelo pai, tendo sido utilizada como objeto de violação pelo pai e a própria mãe. Então, sempre vai analisar caso a caso. Essa hipótese não está elencada nas que eu disse, não é um nome humilhante, mas a situação pela qual foi inserida assim. E, gente, lembrando que quando você casa, muda nome ou nessas outras hipóteses, você tem que atualizar todos os seus documentos pessoais. RG, CPF, título de eleitor, passaporte, você tem que emitir um novo, CNH, que é a carteira de habilitação, CTPS, que é a carteira de trabalho. Então tem um custinho com a emissão da segunda via, assim como se você tivesse perdido esses documentos. Eu sou obrigada a alterar? Você vai ter que ficar andando com uma certidão de casamento embaixo do braço, se for a razão da alteração do seu nome, por exemplo, mas essa certidão é de 180 dias. Então você vai ter que ter lá, vai ter que ir no cartório a cada 180, custa uns R$50 para emitir uma segunda via da certidão e vai ficar andando com ela com você. E, detalhe, quando eu fui montar essa pauta, eu fui dar uma pesquisada se tinha casos nesse sentido e teve uma ex-cônjuge que foi condenada a pagar danos morais pro ex dela, porque ela não atualizou os documentos dela depois que se divorciou, fez várias dívidas no decorrer de 15 anos depois que eles se separaram, e aí o sobrenome do casal ficou sujo na cidade onde eles moravam, e o cara conseguiu provar que teve danos morais porque ela usava o sobrenome dele ainda e ela era uma pessoa caloteira, digamos assim. Então ela teve que pagar danos morais. A lei não obriga você a atualizar os seus documentos, mas num contexto não tem muita lógica você ficar andando com 10 mil certidões embaixo do braço. Portanto, se você sabe alguém que queira incluir o sobrenome da mãe, da avó, se você sabe alguém que... Lógico, gente, não vai mandar pra alguém que você acha o nome da pessoa humilhante, porque às vezes a pessoa não acha humilhante, vai ficar uma situação chata. Mas compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, se inscreva no canal, faça parte do projeto, siga a gente no Instagram, tanto no perfil do canal quanto no meu pessoal, e no TikTok, eu passo muita vergonha por lá. Deixe o seu like nesse vídeo, ative as notificações pra ficar por dentro de novidades e até a próxima.